Oi, como vocês podem ver, esse aqui é o notebook do vídeo 1 da nossa aula de introdução ao Jupyter e a Matplotlib. Ele está parado aqui desde a hora que a gente terminou aquela aula, mas talvez você no seu computador não tenha mais esse notebook exatamente da mesma forma que ele está aqui, porque você talvez tenha, digamos, desligado o seu computador depois de que você terminou de acompanhar aquele vídeo no seu Jupyter. Então eu não vou desligar o meu computador, mas eu vou fazer uma coisa equivalente para o meu ficar parecido com o seu, no mesmo estado. Eu vou fechar essa aba e aparentemente isso não foi suficiente, né? Porque continua verdinho aqui, esse caderninho, e continua escrito running aqui. Isso é porque o notebook não é só uma aba no navegador. O notebook, ele, além disso, ele tem um Python que fica rodando por detrás dos panos. E é esse Python que fica ali sempre a postos esperando a gente mandar uma célula de código para ele executar quando a gente digita Shift Enter, por exemplo. E esse Python, ele se chama o kernel do notebook. E ele continua rodando mesmo depois da gente desligar a aba, da gente fechar a aba. Então, para eu desligar ele, eu vou selecionar aqui e clicar em Shutdown. Agora sim, o kernel foi desligado. E agora eu posso clicar de novo no notebook. E ele está aqui de novo, parece igual. Só que o kernel agora acabou de ser inicializado. Ele não lembra o que aconteceu da última vez que a gente executou esse notebook. Então, se eu, por exemplo, selecionar essa linha e der Shift Enter, ele reclamou de um erro de nome, dizendo que ele não conhece o nome Y. Por quê? Porque essa célula ainda não foi executada por esse kernel. Então ele não tem como saber quanto vale o Y. Além disso, repara que agora aqui está escrito 1 ao invés de 2. Porque esse foi a primeira célula que a gente executou nesse kernel. E agora se a gente executar essa célula aqui, Shift Enter, apareceu um 2 aqui, porque essa foi a segunda célula que esse kernel executou. E como a gente acabou de executar essa célula, agora ele já sabe quanto vale o Y. Então eu posso dar Shift Enter de novo. E agora ele me disse, de fato, que Y vale 8. E apareceu o 3 aqui, porque foi a terceira célula que ele executou nesse kernel. O problema nisso é que fica um pouco confuso, né? Como é que eu vou saber que esse 3 é referente a esse kernel e esse 3 aqui é referente à rodada anterior do kernel, a execução anterior do notebook, da aula 1, do vídeo 1. Isso é confuso mesmo, o Jupyter não ajuda a gente nisso, a saber qual 3 é qual. Então, um jeito mais fácil de ter certeza do que está acontecendo é eu vir aqui em cima em kernel e Restart and Clear Output. Ele vai me avisar que quando eu reinicio o kernel eu perco o valor das variáveis. Eu já sei disso, foi o que aconteceu com Y. Eu vou dizer que ok, estou ciente. E agora ele apagou todas as numerações, então eu posso executar as coisas de novo sem medo de eu me confundir em relação aos números. Vamos começar então a olhar com mais calma as funcionalidades do Jupyter, começando por uma que a gente já encontrou, que é essa coisa da gente poder perguntar para o kernel o valor de uma variável ou pedir para ele calcular uma expressão qualquer em Python. A regra para isso é que quando o Jupyter está executando uma célula e ele repara que o último comando dessa célula é uma expressão em Python, ele vai colocar o valor dessa expressão nesse output vermelhinho aqui. Então, essa célula, por exemplo, o último comando é a instrução de assignment da variável y, e esse comando não é uma expressão, por isso que essa célula não tem uma seção de output. Se eu der Enter aqui e escrever y e der Shift Enter, agora ele vai mostrar o valor da variável y, porque agora o último comando dessa célula é uma expressão, é o nome de uma variável, em Python isso é uma expressão. E ele está mostrando aqui que a variável y vale 8. É importante reparar que isso só vale para o último comando da célula, então se eu colocar o x aqui e der Shift Enter de novo, não fez diferença, ele não vai mostrar o x.
porque isso só vale para o último comando da célula. E se eu quiser muito ver o valor do x durante a execução da célula, eu posso colocar um print. E aí, o que está acontecendo aqui é o seguinte, à medida que ele vai executando a célula, o código que está presente na célula, ele encontra o print. No que ele encontra o print, ele já coloca a string gerada pelo print aqui. E no final, ele repara que o último comando é uma expressão em Python e ele vai colocar, então, no output vermelhinho, o valor dessa expressão, que é 8. A gente está vendo aqui, então, uma das primeiras vantagens de a gente ter um notebook separado em várias células, que é o fato de que cada célula tem uma saída, um resultado, e o mais interessante disso é que esse resultado está sempre visualmente próximo do código que gerou ele. E essa proximidade visual ela ajuda a gente a ter um notebook mais organizado, mais coeso, e um notebook que conta uma historinha. Nessa historinha, cada célula funciona como um parágrafo, e esses parágrafos eles são autocontidos, num certo sentido, porque cada um deles tem uma pergunta e uma resposta. Para a gente ter um notebook bem organizado, então, é importante que a gente consiga juntar numa só célula trechos de código relacionados e que a gente vai querer executar eles de uma vez só, como uma unidade, um bloco atômico, e que a gente separe em células diferentes trechos de código que têm objetivos diferentes e que a gente vai querer executar um de cada vez, separadamente. Então a gente pode, por exemplo, executar uma célula, obter um resultado, e se a gente não gostar desse resultado, a gente pode modificar alguma coisa nessa célula, mudar um parâmetro e executar de novo. E quando a gente quiser, a gente passa para a célula seguinte e assim por diante. Então, esse tipo de separação do notebook em blocos atômicos ajuda a gente a deixar o notebook muito mais organizado e fácil de entender. Isso é um pouco abstrato de entender, talvez, num notebook tão simplesinho quanto o nosso, mas a gente pode ver isso em ação num notebook profissional. Esse aqui é um notebook que foi escrito por pesquisadores do Google como acompanhamento para um artigo deles sobre redes neurais. Quem quiser dar uma olhada, o endereço é esse daqui. Está no GitHub do Google. E o notebook começa aqui. Ele já começa com uma ideia muito boa, que é ter uma primeira célula de texto de Markdown que é usada para descrever o notebook, explicar para que ele serve, qual o objetivo, como que esse objetivo vai ser alcançado e essas coisas que você escreveria, por exemplo, na introdução de um texto. A segunda célula é uma célula que a gente chama de boilerplate. Ela importa algumas bibliotecas, define uma função auxiliar que vai ser usada ao longo do notebook, e ela não faz nada diretamente para andar em direção ao objetivo final, mas ela ajuda a definir um contexto e um ambiente no qual as ações das células seguintes vão fazer sentido e vão conseguir de fato atingir o objetivo final do notebook. Daqui em diante, ele entra num padrão que é muito interessante também, é sempre uma boa ideia, que é ter uma célula de texto que explica o que vai ser feito e depois uma célula de código fazendo o que foi explicado. Aqui de novo, célula de texto explicando e célula de código executando. Ele também usa esses cabeçalhos de seção que são úteis para dividir o notebook em várias seções. Isso é possível de fazer usando o Markdown. De novo, célula de texto, célula de código, célula de texto, célula de código. Essa célula de código ela é interessante
porque ela está usando esse PIL, é a Python Image Library, que é uma biblioteca de imagens do Python, e o Jupyter ele interage muito bem com essa biblioteca, ele consegue mostrar as imagens dentro do notebook. Daqui em diante a gente repete esse padrão de célula de texto, célula de código, resultado que é uma imagem, célula de texto, célula de código, imagem como resultado, célula de texto, célula de código, célula de texto, célula de código. As imagens vão ficando cada vez mais curiosas. Quem tiver interessado, eu recomendo que dê uma olhada no artigo, é um artigo muito interessante mesmo. E o resto do notebook segue esse padrão de texto explicando o que o código está fazendo e células de código gerando os resultados que a gente quer. De volta aqui para o nosso notebook mais simplesinho, e agora que a gente já sabe da importância das células, vamos aprender a tomar conta um pouco melhor delas. A primeira coisa que a gente vai querer entender é que o notebook ele tem dois modos básicos de funcionamento. O modo de comando e o modo de edição. O modo de edição é muito simples. Ele serve para a gente editar o conteúdo da célula. Então, enquanto eu estiver no modo de edição, eu posso escrever o que eu quiser aqui. E eu posso ter certeza de que eu estou no modo de edição por causa desse cursor preto piscando aqui. E também porque essa barra aqui do lado está verde. Se eu clicar ESC, o cursor desapareceu e a barra agora está azul, indicando que eu estou no modo de comando. No modo de comando, as operações que eu fizer vão ser feitas sobre as células em si e não sobre o texto de uma célula específica. Então, por exemplo, as teclas de seta do teclado, para baixo e para cima, servem para eu navegar através das células. Então, eu posso selecionar essa célula aqui, clicar Enter para entrar no modo de edição dela, aí eu escrevo o que eu quiser, e quando eu terminar eu clico ESC para voltar para o modo de comando. Uma das primeiras operações que a gente pode querer fazer é inserir células. Então, digamos que eu quero inserir uma célula com um título para o notebook. Eu vou clicar a tecla A, e o que a tecla A faz, se eu estiver no modo de comando, é que ela insere uma nova célula acima da célula que estava selecionada. Eu também poderia ter vindo aqui em Insert e clicar em Insert Cell Above. Aí eu vou vir aqui, vou transformar isso aqui em Markdown. Vou usar esse símbolo de tralha, que é o símbolo do Markdown, para criar um cabeçalho. E vou escrever funcionalidades do Jupyter. Shift Enter. Criei um cabeçalho. Se eu clicar em Insert Cell Below, ele vai inserir uma célula nova abaixo da célula que está selecionada. Então, eu, ao invés de clicar ali, eu vou clicar a tecla B, que faz a mesma coisa. Você pode pensar que A é above e B é below. Nessa célula eu vou escrever, digamos, x recebe x mais 1, e depois eu vou mostrar o valor do x. E vou clicar ESC para voltar para o modo de comando sem executar a célula. O que mais que eu posso querer fazer com células? Eu posso querer deletar. Digamos que eu quero deletar essa célula que eu escrevi, não gostei. Para eu deletar é DD. Então, eu clico duas vezes a tecla D e eu deletei a célula. Como eu fiz isso só para dar um exemplo, eu não queria de verdade deletar aquela célula, eu vou clicar Z para desfazer o que eu fiz. Então, Z é o atalho do modo de comando do Jupyter para eu desfazer a operação que eu fiz com uma célula. São muitos atalhos que eu estou mostrando aqui. Decorar todos de uma vez só é impossível. Sempre que você quiser lembrar desses e de todos os outros que existem, você pode vir aqui em Help e Keyboard Shortcuts. E aí aqui ele lista todos os atalhos que a gente tem. Tanto no modo de comando, quanto atalhos do modo de edição. Um outro atalho útil do notebook é o Ctrl Enter. O Shift Enter, o que ele faz é que ele executa a célula atual, que está selecionada, e seleciona a célula seguinte, logo abaixo dessa. Então, se eu digitar Shift Enter aqui, ele executou e selecionou a célula de baixo.
a resposta aqui do X deu igualzinho o número que aparece aqui do índice da execução do notebook, então eu vou trocar esse 1 aqui para 3, só para a gente não confundir uma coisa com a outra. O Ctrl Enter, então, o que ele faz é que ele executa a célula que está selecionada, só que ele não seleciona a célula seguinte, ele mantém a mesma célula selecionada. Então, se eu digitar Ctrl Enter, ele executou a célula, mostrou o novo resultado e manteve a mesma célula selecionada. Então eu posso clicar Ctrl Enter várias vezes seguidas. E a gente repara que uma curiosidade dessa célula é que o comportamento dela depende do valor que a variável x tinha antes dela ser executada. Então a quantidade de vezes que eu executo ela muda o resultado, né? Muda o valor da variável x. E isso pode ser útil quando você estiver usando o notebook para experimentar parâmetros diferentes para um algoritmo, por exemplo. Mas digamos que você quer enviar esse notebook para um amigo, para esse amigo testar o notebook no computador dele. Quando ele receber o notebook que você enviou para ele, ele vai começar um kernel novo, que não vai ter memória de variável nenhuma das variáveis que você tinha no seu kernel. E ele não tem como saber quantas vezes você executou cada célula em qual ordem. Então ele vai esperar que o objetivo seja executar cada célula uma vez só, na ordem que as células estão apresentadas aqui. Primeiro essa, depois essa, etc. Então, depois que a gente faz alguma coisa que cause esse tipo de confusão, que execute várias células várias vezes numa ordem não óbvia, é sempre útil a gente verificar que se a gente reiniciar o kernel e executar todas as células de uma vez só, em ordem, isso não vai dar nenhum problema. O notebook vai continuar gerando o resultado que a gente espera que ele gere. Então tem um atalho para fazer isso, que é você vir aqui em kernel, restart and run all. Quando clicar aqui, ele vai perguntar se a gente quer fazer isso mesmo, porque isso vai deletar a memória atual do kernel. Vou dizer que sim, eu quero fazer isso. E aí ele reexecutou todas as células em ordem. E nos mostrou que quando isso acontece, o resultado aqui é 10, não o resultado que aparecia antes, por exemplo. Outra forma de fazer a mesma coisa é esse botão aqui. Esse botão aqui é equivalente ao Restart and Run All, que está aqui nesse menu kernel. Para terminar, vamos ver como é que a gente faz para interromper uma operação que esteja levando tempo demais, para cancelar uma operação. Vou vir nessa última célula aqui, vou digitar while true pass, Ctrl Enter para ele executar. Esse asterisco aqui do lado indica que ele está executando essa célula e ele vai continuar executando até uma dela existir, porque isso é um loop infinito. Para quem não lembra, o pass é o comando do Python, que não faz nada, ele só passa para o próximo comando. O próximo comando é verificar se true é verdade e a resposta é que sim. E aí ele vai executar o pass de novo, isso é um loop infinito. Em computação científica a gente vai encontrar vários algoritmos que são iterativos, eles consistem em fazer a mesma conta várias vezes até que uma certa condição seja satisfeita, que a gente fala que o algoritmo converge às vezes. E se a gente faz algum errinho, pode acontecer da gente entrar num loop infinito sem querer. E a gente vai querer saber como que a gente faz para sair desse loop infinito. Então eu dei ESC para vir para o modo de comando e vou clicar II. 2 vezes a tecla I. Ele interrompeu o kernel. E uma diferença importante entre interromper o kernel do notebook e interromper um Python que esteja rodando um script no terminal é que quando você interrompe o script, você perde tudo que aquele script tinha calculado, toda a memória dele, todos os valores das variáveis. Enquanto que aqui o kernel continua conhecendo os valores de todas as variáveis. A gente não matou o kernel, a gente só interrompeu
o comando que ele estava fazendo naquele momento, que era esse loop aqui. Mas se eu clicar B e perguntar para ele o valor da variável y, Ctrl Enter, ele ainda sabe que a variável y vale 8. Ele manteve toda a memória dele. Então, essa é outra vantagem de experimentar usando um notebook ao invés de escrever um script para gerar um resultado para a gente. Por enquanto é só isso, então. Esse foi um vídeo um pouco comprido, que eu espero que tenha ajudado todo mundo a ficar um pouco mais íntimo do Jupyter Notebook, que é o ambiente de programação que a gente vai usar ao longo do curso inteiro para fazer todos os nossos projetos de lista de exercícios e testes. Então, vale a pena a gente gastar um tempinho para tentar aprender um pouco mais. Eu recomendo que vocês explorem essa interface dele aqui, vejam o que pode ser feito. Quem sabe façam um exercício de adaptar alguma coisa que vocês já tenham feito em Python para um formato de notebook. E a gente se vê no próximo vídeo para aprender a usar o básico da Matplotlib, que é a biblioteca de gráficos que a gente vai usar no curso.